Bom, o ambiente era interessante e novo. Novo porquê? Porque era interessante primeiro porque estava a começar a primavera e era novo porque tínhamos uma reitoria nova, tinha sido inaugurada em dezembro, 3 meses antes, e tínhamos uma cantina, de cantina para, e local de convívio e de estudo, aqui um pouco acima, mais tarde designada por Cantina Velha, porque depois surgiu uma outra nova, e essa cantina permitiu aquilo que no passado não se fazia. No passado, os estudantes, quase tudo, rapazes, reuniam-se em cafés, à volta, aqui a Lisboa, ou aqui neste corredor da Avenida da República, até ao Saldanha e tal, os cafés todos daqui da zona, o Nova Iorque, o Tatu, depois o São Remo, o Monte Carlo, lá para diante, para o Saldanha. E a cantina substituiu esse tipo de locais de convívio. As pessoas passaram, depois das aulas, a ir para a cantina, almoçavam, e em direito, por exemplo, não havia aulas à tarde, e, portanto, ficavam por ali a estudar. Permitia também um convívio mais aberto com as raparigas, e, portanto, foi uma grande diferença. Mas houve outros fatores, naturalmente, é que as associações de estudantes tinham desenvolvido, desde 1961, um movimento de alargamento do convívio, de criação de fatores e encontros, bailes, reuniões para alargar o convívio entre todos, não é? Entre todos, primeiro dentro de cada escola, depois entre as escolas de Lisboa e mais tarde entre as escolas de Coimbra. E nesse ano de 61, em novembro, houve um primeiro encontro em Coimbra, a pretexto das comemorações de uma festa académica que se chama a Tomada da Bastilha, em Coimbra, que ocorre no fim de novembro, quando se comemora uma ocupação das instalações do Colégio dos Lentes pelos estudantes, porque não tinham sede da Associação Académica. E aí a Coimbra convidou Lisboa e as associações de Lisboa e as do Porto, que eram só duas, arquitetura e farmácia, convidou-os para lá irem conviver e estivemos lá em novembro. Depois, mais tarde, desse encontro de convívio, onde houve reuniões entre dirigentes associativos, resultou a realização de um segundo encontro em fevereiro, salvo erro, de 62. E como preparatório do Dia do Estudante, que se queria que fosse uma realização mais forte, mais unida, mais aberta, mais numerosa, em Lisboa, em 24 de março, naturalmente. E isso trouxe, portanto, não é por acaso que as coisas acontecem, não é? Não foi de repente desabrochou uma flor que foi o 24 de março, não. Havia também outros fatores associativos interessantes que as autoridades de então, o governo de então, considerava fortemente politizadas. Talvez fossem, mas talvez não fossem. Quer dizer, pelo menos para a maioria dos estudantes não eram consideradas atividades políticas, eram consideradas atividades associativas. Os estudantes gostavam de ser eles próprios a reger as suas associações e não por comissões administrativas de amiguinhos do governo, ou quer que seja. Isso aconteceu no ano anterior, em 61, Coimbra tinha tido eleições onde uma lista de estudantes não conotada com o regime, não era propriamente estudantes de esquerda, mas eram pelo menos estudantes não conotados com o regime, esses estudantes venceram uma lista, essa sim, conotada com o regime. Isso permitiu várias, digamos assim, trouxe algum momento de reflexão para as autoridades de o que é que se está a passar, enfim, embora não fosse nada de muito grave. Mas a Via Latina, que era o órgão de estudantes de Coimbra, publicou, para aí em meados do ano de 61, ou talvez no final, um artigo chamado Carta a uma Jovem Portuguesa, que era feito por um estudante de medicina, mais tarde de psiquiatra, Álvaro Marinha de Campos. E esse artigo era hoje lido à luz dos anos de hoje, é um artigo até um pouco ingênuo, direto demais, mas praticamente, na prática o artigo procurava defender a independência das mulheres. Portanto, procurava chamar a atenção das raparigas para a escravidão
moral, intelectual, cultural em que elas se encontravam, fechadas em lares até às 10 horas da noite, tinham que entrar às 10 horas da noite, só com a autorização dos pais é que podiam chegar mais tarde e mesmo assim era discutível. Portanto, o articulista convidava-as a saltar o muro e isto foi uma atividade um pouco subversiva, digamos assim, entre aspas, para a época. E porquê? Porque a Igreja Católica tomou isto a peito e achou que o artigo defendia o amor livre e defendia a libertação das mulheres e defendia os valores contrários à cultura cristã então dominante, pelo menos para a Igreja. E os jornais da Igreja, quer os jornais nacionais do regime, quer os jornais locais da Igreja, desencadearam uma campanha muito forte contra o artigo. Bom, mas isso, claro, campanha forte e ainda por cima apareceram uns panfletos muito feios e muito com acusações improváveis e irrealistas em Coimbra, e isso desencadeou dentro da Academia de Coimbra um movimento. Houve duas assembleias magnas para criticar violentamente os colegas que tinham feito estes documentos e tal. Depois abaixo a cidade para cá, abaixo a Senado para lá. Portanto, os esquemas habituais. Não, não era organização política. Eram verdadeiramente, nessa altura, a maior parte dos dirigentes associativos não tinham filiação partidária. Havia certamente gente do Partido Comunista, como havia também gente da JUC, como havia gente sem partido, e aliás, não havia partidos na altura, mas como havia gente que não tinha uma ideologia clara, uns eram centristas, outros eram. Até havia monárquicos próximos das associações de estudantes, monárquicos progressistas, havia jussistas que eram católicos progressistas, como se dizia então. E, portanto, mas não eram propriamente motivações, melhor dizendo, não havia uma organização política ou organizações políticas a planearem a ocupação das associações estudantes. Talvez isso fosse um objetivo do Partido Comunista, mas não era uma coisa muito explícita, nem se notava muito. Quer dizer, o Partido Comunista manobrava um pouco mais na sombra e procurava ter os seus filiados dentro das direções das associações, mas nem sequer, em muitos casos, dominava a maioria dos diretórios. Tem mais que ver com a vontade dos estudantes de gerirem os seus próprios recursos, as suas associações, organizarem as suas secções desportivas, as suas secções de textos, as suas secções de intercâmbio internacional. O país tinha necessidade de se abrir, as pessoas gostavam muito de ir lá fora, mas ir lá fora era caro e estas secções de intercâmbio organizavam viagens com intercâmbios com estudantes, com associações estrangeiras congêneres que saíam relativamente em conta. Portanto, havia uma vontade coletiva, cultural, de abater as barreiras que fechavam o país. Não é? Bom, mas houve outros fatores. Quer dizer, é evidente que em 61 começa a guerra nas colónias. E a guerra nas colónias, para quem estava a meio do curso e que foi mandado para a tropa, era uma coisa muito desagradável. Mas no início até nem era assim tão desagradável, porque de repente passavam da mesada dos pais, que normalmente andava no máximo por 1.200, 1.500 escudos, para um ordenado de 6.000 escudos, ou 5.000 e tal, ou 6.000 escudos, que era o ordenado dos alferes milicianos lá, o que lhes permitia, em 2 anos de comissão, também a ferrolhar um pouco, a forrar um pouco, para depois prosseguirem os estudos. E alguns fizeram isso, sem dúvida. Portanto, no primeiro ano, não havia uma visível hostilidade digamos assim, à guerra do ultramar. Nem sequer durante o ano de 62, jamais, as guerras do ultramar as guerras nas colónias foram criadas ou transformadas num tema de debate. Antes, pelo contrário, havia como que um tabu, não se falava nisso. O regime deixou passar algumas iniciativas, provavelmente em março, mas não se esqueça que em abril de 61 há uma tentativa de rebelião dentro da direita,
da direita do regime, é o chamado golpe de Botelho Muniz, e isso trouxe novos protagonistas para o governo, muito mais à direita, quer nas Forças Armadas. O Dr. Salazar tomou conta da pasta da defesa, escolheu um general da ultradireita para ministro do Exército, substituiu alguns ministros mais cansados, como o do ultramar, por um homem como o professor Adriano Moreira, que tinha uma visão um pouco mais aberta, mas que era claramente minoritário, tanto que resistiu no governo um ano e pico, ou um ano e meio, ou 2 anos talvez, não resistiu muito mais do que isso. Entretanto, dois ministros foram essenciais para isso. O ministro da Educação, que foi um historiador, que já tinha sido subsecretário de Estado da Educação e que era uma figura muito apagada, muito discreta, de Coimbra, e com muito pouca experiência política, e muito hesitante, muito tímido. E um ministro do Interior, que era uma pessoa muito irascível e atirada para a frente, muito derrompantes e com ligações muito próximas, tutelando a PIDE, naturalmente, e com ligações e com um espírito persecutório e de direita muito vincado, que era o Dr. Santos Júnior. E, portanto, aliás, hoje sabe-se que quem forçou o governo depois de ter autorizado o Dia do Estudante de 62 a desautorizá-lo 4 ou 5 dias depois, foi o Ministro do Interior, não é? Que achava que estava aqui uma grande conspiração internacional e tal. Portanto, isso significa uma combinação de força com a incompetência política. Não é? Bom, mas depois, e no meio dessa incompetência política, surge o professor Marcelo Quintano, que provavelmente percebeu isso e não se revia nesses personagens, e por isso aproveitou a segunda proibição do Dia do Estudante para se demitir, e com ele os diretores de todas as faculdades da Universidade de Lisboa, desta universidade. Havia associações de estudantes em veterinária, agronomia, económicas e técnico, na parte da Universidade Técnica. E havia associações de estudantes em Direito e em Ciências, na parte da Universidade de Lisboa. Depois havia pró-associações em Letras e em Medicina. E havia uma coisa nova, que foi a Pró-Associação dos Liceus. A Comissão para a Associação dos Liceus começou para aí em 61, ou até mesmo em 60, talvez. E essas associações, portanto, isto são fenómenos novos. Direito tinha tido direções anteriores relativamente anódias, não eram coladas ao regime, mas eram completamente pouco sensíveis ao associativismo, portanto, ligadas às secções desportivas, gente séria, mas que não tinha uma estrutura, nem tinha uma cultura, sobretudo, que lhes permitisse pensar que era interessante os estudantes terem a capacidade de se autogerir, de gerirem as suas próprias associações. O que também deu a volta a isto foi que a Associação de Medicina teve uma direção claramente de esquerda, um líder visivelmente de esquerda, o Eurico Figueiredo, em 61, 62, e a Associação de Letras teve gente também, teve o Souto Maior-Cardia e Polido Valente, o Vasco, que tinham sido trasladados de Direito, e o José Medeiros Ferreira, que depois se tornou uma figura pública notória. Portanto, eu não sou um partidário do protagonismo individual nestas matérias, mas reconheço que esses líderes, como demonstraram mais tarde na sua vida profissional e política, esses líderes tiveram certamente influência e Direito de Lisboa teve Jorge Sampaio, não é? Teve Jorge Sampaio numa eleição muito renhida, com um forte candidato da direita, o Pedro Cabrita, e em que na primeira vez o Sampaio ganhou apenas por 8 votos, houve uma contestação, o Presidente da Assembleia Geral, e portanto que superintendente nas eleições, era o José Vera Jardim, que, face à força da contestação e aos argumentos, provavelmente, entendeu que devia repetir as eleições, que se deviam repetir. As eleições foram repetidas e o Sampaio ganhou não por 8, mas por 80 votos já na segunda vez. Portanto, isso, embora o Sampaio fosse um líder
diplomata, um líder sempre da classe média alta, sempre muitíssimo correto, muitíssimo elegante, muitíssimo educado, dando-se muito bem, sempre bem com os professores, mas havia ali, digamos assim, aquela luta entre esquerda e direita, aí claramente, entre candidatos de esquerda e candidatos de direita, essa luta marcou um pouco a associação. Sobretudo, a campanha eleitoral de direito para essa eleição de Jorge Sampaio, que teve lugar em outubro, foi em outubro de 59, talvez. Essa campanha foi muito viva, com Assembleias Gerais ocupando as tardes todas de uma semana e, e a sala do primeiro ano de Direito com 300 e tal lugares completamente cheia sempre, portanto, aquilo que é com a gente, com claques, quase claques de um lado e do outro, embora delicadamente. Mas isso, portanto, foi algo também de marcante, não é? As pessoas começavam a acordar, não tinham a maior parte das pessoas não tinha uma definição do que queriam, não sabiam, mas sabiam que não queriam aquilo a que estavam a assistir. Em Lisboa, as associações encontravam-se na reunião inter-associações, que já vinha de trás, o anterior, o Jorge Sampaio foi presidente de Direito em 60, 61, em 59, 60 o presidente do técnico foi José Bernardino, mais tarde dirigente do Partido Comunista e preso em 62, em maio de 62. Portanto, as associações encontravam-se na reunião interassociações, que era um órgão informal que reunia regularmente para resolverem problemas conjuntos dos estudantes e para representarem, digamos assim, a Academia de Lisboa sempre que havia encontros com Coimbra ou com receber pessoas do Porto ou de Coimbra também. Portanto, as reuniões entre cidades universitárias eram mais raras e praticamente começaram em força no ano de 61, com esses encontros que eu lhe descrevi, a tomada da Bastilha de novembro de 61 em Coimbra, e em 62, logo em fevereiro, o encontro de convívio em Coimbra. O ambiente era muito fraterno, muito interessante. Lembro-me da tomada da Bastilha, da reunião de fevereiro em Coimbra, onde os estudantes organizavam locais, não é? Organizavam-se para receber os colegas e as colegas de Lisboa, arranjar lugar nos quartos ou nas repúblicas ou nos sítios onde pudessem pernoitar. Normalmente passavam-se uma noite por lá e, portanto, havia reuniões associativas e havia espaço de convívio, havia música. Coimbra tinha uma tradição de divertimentos e de cultura muito interessante, o Orfeão, a Tuna Académica, a Orquestra Ligeira do Orfeão, que era uma orquestra que intervinha muito nos bailes. Portanto, os bailes eram muito importantes na altura, porque era a única forma dos rapazes se encontrarem com as raparigas, não é? E isso foi bastante útil para digamos assim, juntar as pessoas. Portanto, foi, digamos, uma última tentativa com o seu quê de espetacular em que provavelmente, e já, digamos assim, um pouco até mais arrojada do que as outras iniciativas. As iniciativas anteriores eram greve, ou seja, falta luto académico, não se ia às aulas, eram algumas passeatas ou manifestações pela cidade que foram reprimidas violentamente pela polícia, essas imagens, portanto, aquela foi, digamos, uma forma pacífica, porque os estudantes decidiram que 80 estudantes, quer dizer, decidiu-se que as associações de estudantes decidiram que 80 estudantes iriam, vindos de todas as escolas, e as direções sorteavam entre si aqueles dos seus membros que
Por exemplo, éramos 5 na direção de Direito, eu e outro colega fomos sorteados e, portanto, participámos, dessa forma participámos. E havia depois espontâneos, pessoas espontâneas que prefizeram os tais 80 estudantes, rapazes e raparigas, que estiveram na cantina. E o facto de saber que os estudantes estavam em greve da fome na cantina, em protesto contra a não decisão da crise e, sobretudo, o Senado da Universidade não assumia as suas responsabilidades. O Senado estava limitado a um reitor muito colado ao regime, muitíssimo, um homem da extrema-direita, Gonçalves Rodrigues, e conseguiu manipular o Senado com o argumento desse gesto que ele considerava revolucionário dos estudantes irem fazer uma greve da fome na cantina da cidade universitária, ocupando uma instalação da universidade. Enfim, e tem várias peripécias por meio em que está reunido o Senado na segunda noite da greve da fome, ou no segundo dia da greve da fome, está reunido, chamam lá um representante dos estudantes, é o José Medeiros Freire que lá vai, e dizem, dentro de meia hora tem que evacuar a cantina. É evidente que era materialmente impossível, e o Medeiros Freire lhe explicou, nem sequer consigo, em meia hora, transmitir o vosso recado, quanto mais deliberar o que é que vamos fazer a seguir e cumprir aquilo que os senhores determinam. De maneira que as direções reuniram-se e, entretanto, não fizeram nada. Continua a greve da fome pela noite, pela tarde de fora, noite, e já pela madrugada é que surgiu então a polícia que cercou a cantina. Entretanto, tinham-se junto cada vez mais pessoas na cantina, chegaram a ser 800 ou 1000 ou coisa no género, que vieram e passaram ali a noite, porque sabiam que aqui estava, a polícia estava a cercar a cantina, mas estranhamente deixavam entrar pessoas e deixavam sair pessoas. Portanto, não era, digamos assim, um cerco militar, um cerco, era uma sitiação, digamos. E, portanto, esse acontecimento inédito, não é? Inédito, que chamou a atenção quer dos estudantes, de novo, muitos deles se teriam afastado e que achavam que já estava a aproximar-se dos exames e que queriam era estudar para os exames. Enfim, havia o debate sobre se há greve aos exames ou não há greve aos exames, se vamos... Bom, e havia, portanto, e muitos desses estudantes que estavam já até descrentes da capacidade de união, acabaram por se juntar também, atraídos pela espetacularidade desse incidente. Portanto, foi um erro político do regime, não é? Claramente, em vez ligou uma importância excessiva àquele facto e depois ampliou esse erro, levando para lá não sei quantos autocarros, julgando que lá estavam só 100 ou 150 pessoas, e afinal ele levou umas pequenas carrinhas para levar as pessoas, e depois foi necessário chamar os autocarros de 2 andares da Carris, não sei quantos, 30 ou coisa no género, para levar as pessoas todas para o quartel, a maior parte das pessoas, as raparigas para o Governo Civil e outros para o quartel da Polícia Móvel em Oeiras, e mais tarde depois fazerem uma filtragem e selecionarem 40 que mandaram para Caxias. Alguns dirigentes associativos e outros que tinham já alguma informação política desfavorável, e fomos 40 ou 41 no todo para Caxias. A população também ficou surpreendida, não sei como, mas provavelmente isto acabou por ter alguma repercussão, porque os jornais não traziam nem uma palavra, a rádio, a televisão não noticiavam nada. Mas como aquilo já vinha a acontecer há algum tempo, o chamado telefone árabe, o boca a orelha, não é? Acabou por. Ainda não havia as redes sociais, não é? Se houvesse redes sociais teria sido muito mais rápido, mas digamos assim, o passa-palavra acabou por alargar-se a toda a população. E isso foi muito importante, porque trouxe depois um movimento de solidariedade em relação àqueles 600 que estavam presos em Caxias. A população levava lá comida
em quantidades enormes, não, que nem sequer se conseguia distribuir, e depois mais tarde a Caxias, onde, quer dizer, estavam presos 40 pessoas, ou 41 pessoas, sem culpa formada, sem pessoas alguns filhos de diretores gerais, filhos de professores universitários, filhos de dirigentes do regime. Era uma situação embaraçosa, muito embaraçosa para o regime. E depois professores de direito ameaçavam, advogados ameaçavam pedir um habeas corpus ao Supremo Tribunal de Justiça, e isso criou ali uma situação difícil para o governo. Portanto, o governo é que teve a culpa, que teve a culpa da proibição e depois teve a culpa da má gestão da crise académica. O governo foi tentando, primeiro respondeu à bruta, não é? E isso perdeu por completo a razão. Logo nos primeiros dias, 24, 25 de março, quando primeiro proíbe, depois autoriza durante 5 ou 6 dias, depois argumenta que a sua autorização era condicionada a que tivesse cessado o luto académico e não apenas suspenso. Imagino, quer dizer, a importância das palavras. E, portanto, isso caiu no desagrado do reitor, Marcelo Caetano, no desagrado de muitos dirigentes ligados ao governo. E professores que estavam ali assim, no meio termo. Portanto, isso foi um enorme erro. Depois o governo começou a ter uma gestão política da crise um pouco mais inteligente, mais gradual, aproveitando as férias para encerrar as associações de estudantes e tal, para tentar quebrar a logística e os comunicados, porque os comunicados saíam fielmente. Aquilo era uma máquina fantástica, completamente impressos cada noite em sítio diferente, e transportados, isso foi já descrito, transportados regularmente, estavam às 9 horas nas faculdades, havia gente que fazia essa distribuição e o governo ficava muito surpreendido porque a PIDE não conseguia perceber, ninguém mais percebia o que é que se estava a passar, porque evidentemente aquilo não era uma organização ligada às tradicionais forças oposicionistas, era uma organização nova, era uma coisa nova, eram os estudantes que se organizaram de novo para tratar disso, de forma espontânea, e para levar a informação a toda a população. E isso, os comunicados são muito importantes porque eram comunicados com muita qualidade, muito bem redigidos. Até ao número 9 foram redigidos por várias pessoas, entre as quais Souto Maior Cardia, Vasco Polido Valente, até o Sampaio terá redigido um ou outro. Depois do número 9 até ao final foi sempre o Manuel Lucena. O Manuel Lucena, que era depois mais tarde um historiador do corporativismo, professor universitário, entretanto que se exilou primeiro e depois passou digamos, quando regressou a Portugal, entrou numa carreira académica e de investigação de grande mérito. Portanto, havia quem dizia que eram, quer dizer, dizia-se que eram advogados do contra, que eram muito bons advogados e que escreviam muito bem e que faziam os comunicados. Era impossível, quer dizer, os advogados não viviam os acontecimentos, estavam nos seus escritórios, na sua vida profissional, e, portanto, aquilo eram os próprios estudantes que se tinham organizado para ter excelentes comunicados e verdadeiros. Quer dizer, nós não só escrevíamos só verdade nos comunicados, como denunciávamos as mentiras dos comunicados do governo. E, portanto, os estudantes que estavam numa posição de independência, mas que testemunhavam a realidade, e depois liam os comunicados do CNI, do Secretariado Nacional de Informação, ou seja, do governo, e depois comparavam com os comunicados das associações de estudantes, e respeitavam as associações de estudantes. Isto foi muito importante, essa batalha da informação. É sempre uma aprendizagem, não é? E eu não consegui fazer cadeira nenhuma em Direito, eu era até bom aluno, estava no segundo ano com média de 14 e estava já no terceiro, mas tinha tido 14 no segundo e não consegui fazer nenhum exame, fui expulso, fui para Coimbra, expulso por 30 meses e em Coimbra claro, estava tudo destruído, porque Coimbra a luta foi um pouco mais violenta da parte das autoridades e também mais radical da parte dos dirigentes associativos. Os dirigentes associativos foram talvez um pouco radicais demais em Coimbra, o que provocou o desmantelamento por completo das estruturas associativas em Coimbra.
E quando eu cheguei em outubro de 62 a Coimbra, e entre outubro de 62 e outubro de 63, em Coimbra não havia nada, nem era possível construir nada. Estava tudo praticamente parado, destruído, atemorizado. O governo tinha nomeado uma comissão administrativa para gerir a associação académica, tinha nomeado, destacado a secção de futebol, tornando-a autónoma da associação académica, e portanto aquilo, para evitar digamos, contaminação do ambiente académico com a equipe de futebol, e portanto Coimbra era um panorama terrível. E fomos vários expulsos para Coimbra, mas 3 de nós fomos residir para Coimbra. Eurico Figueiredo, Valentim Alexandre, que é hoje um grande historiador do colonialismo e dos últimos anos da ditadura, professor aqui do ICS, e, portanto, e eu próprio. Eu fui para uma república, o Valentim foi para outra, o Eurico estava casado, foi para a casa de família. Portanto, aos poucos, com mais os que tinham sobrevivido da crise de Coimbra e aqueles que tinham já regressado da tropa, conseguimos reorganizar à base do Conselho de Repúblicas, reorganizar a vida associativa e propugnar por eleições associativas. E, portanto, houve eleições nesse outubro, já segundo um novo regulamento eleitoral que permitia a representação das minorias, ou seja, não era só a direita ou a esquerda que tomavam conta, quer dizer, o governo tinha esperança que fosse a direita que tivesse, mas deixava uns 3 lugarzinhos para as minorias, que seria a esquerda. Aconteceu o contrário, quem ganhou as eleições foi a esquerda e a direita para a direção com quatro membros da direção e a direita com 3. Eu fui eleito presidente, imagine, expulso de Lisboa. No ano seguinte, candidato-me em Coimbra e sou eleito presidente da Associação Académica. Claro que não podia ser homologado o poder público, embora o Ministro da Educação já tivesse mudado, fosse o professor Galvão Teles, que era uma pessoa muito mais cordata, mas quer dizer, deve ter achado isto é demais. Então, este tipo é expulso de Lisboa e vai para Coimbra e já é esse candidato à Associação Académica e ganha as eleições. Não pode ser. Portanto, eu recebi uma informação a dizer que não era homologado e foi o meu substituto, que de resto foi um excelente presidente, Joaquim Antero Romero Magalhães, professor de História Económica na Universidade de Coimbra, faleceu há 4 ou 5 anos, e que era do Teatro de Estudantes e era uma pessoa amiga também de uma república e foi secretário de Estado do governo socialista na educação, penso eu. E, portanto, foi um dirigente académico e um bom escolar, um bom académico de Coimbra. Historiador económico com bastante mérito. E portanto, eu fiquei por lá, fiquei a dirigir a secção pedagógica, portanto, mas enfim, não, concluí o curso e depois sempre com atividades associativas até à conclusão do curso. Depois, na conclusão do curso, entretanto, as direções, o movimento tinha surgido novas gerações, tinha surgido um grupo ligado ao Zé Barros Moura em Coimbra e tinham-se candidatado às eleições, o Alberto Martins e outras pessoas, o José Matos Pereira enfim, um advogado de Aveiro muito conhecido, enfim, que foram grandes dirigentes associativos em Coimbra. Eu nessa altura já estava em saída, depois acabei o meu curso em 66, em julho de 66. Pelo meio ainda fiz uma bolsa de estudos em França sobre produtividade, coisas, gestão de empresas. E quando regressei, depois de concluir as 2 últimas cadeiras que me faltavam, rapidamente arranjei um lugar no órgão regional da Direção-Geral dos Hospitais. Agora a pergunta é como é que eu, com esse cadastro político, consegui entrar logo para o serviço público? Porque o regime já estava em deliquescência o regime precisava muito de técnicos e os técnicos eram muito apreciados. Era muito difícil ter economistas, mas era relativamente fácil ter juristas. E, portanto, eu tinha feito o curso de Direito,
Fui falar por interseção de um amigo que já lá trabalhava, fui falar com o diretor da Comissão Interhospitalar do Centro, em Coimbra, que era um homem que tinha sido chefe de gabinete do primeiro-ministro da Saúde, Martins de Carvalho. E era um homem inteligente e interessante e que tinha um espólio interessantíssimo dos primeiros tempos do Ministério da Saúde. E esse homem simpatizou comigo e eu entrei e comecei a trabalhar, depois interessei-me pelas coisas do tratamento automático da informação, os computadores e tal, e passei a ser o responsável pelo lançamento da informática nos hospitais do centro do país. E depois disso fui com mais 5 colegas de Lisboa, Porto e Coimbra, fomos a França fazer um curso de administração hospitalar, tivemos um ano inteiro em 69. Depois vim, entretanto, fui já com a obrigação de ser assistente do diretor-geral dos hospitais, que nessa altura tinha sido convidado para professor catedrático da administração hospitalar da então Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical, o professor Coriolano Freire, e fiquei sempre depois a trabalhar com ele. Fui chamado para a tropa, naturalmente, já tinha 30 anos, em 2000 em 30 anos, não, 28, fui para a tropa em 1970 e acabei por sair em 73. Fiquei bem classificado lá naqueles cursos internos da tropa e fui o único do meu curso que não fui ao ultramar, não fui às guerras e, portanto, andei por aí e fiz a minha vida de técnico, de académico e depois por aí adiante. Sim, com certeza, quer dizer, aprendi, tive alguns, aprendi como é que se faz política na prática e aprendi, sobretudo, como é que se gera uma situação complexa, como é que se negocia, como é que devem ser organizadas os avanços e os recuos, quer dizer, esta tática, as questões táticas que são extremamente importantes. Isso foi uma experiência fascinante, não há dúvida. Se olhar para os nomes dos dirigentes políticos depois do 25 de Abril, encontra dezenas a nível nacional e provavelmente centenas a nível regional, dezenas de pessoas que viveram as crises de 62 a 69, a 73 e que foram dirigentes ao mais alto nível, não é? Encontra o Dr. Jorge Sampaio, ou encontra o Dr. Ferro Rodrigues, ou encontra os dirigentes associativos, o Vítor Vengróvios, o Vasconcelos Abreu, esses foram advogados de mérito, mas encontra muita gente que teve funções dirigentes no governo, eu próprio também, quer dizer, naturalmente, não me excluo. Portanto, isso foi uma escola. O que se pode dizer é que. Agora, qual é a relação entre o 62 e 74? Sem a crise de 62, a revolução não teria existido, o golpe dos capitães não teria existido em 74. Não, isso não se pode dizer nunca isso, mas o que se pode dizer é que há uma confluência de fatores e a própria crise de 62 resulta de uma série de fatores que eu há pouco lhe descrevi e, portanto, é a crise de 62 também que rasga outras perspectivas sociais, culturais e morais na sociedade portuguesa, abate certas barreiras, põe a ridículo os valores, alguns dos valores da ultradireita prevalecente e, portanto, isso foi muito visível na música, não é? Por exemplo, onde no final dos anos 60 as músicas são não apenas revolucionárias as músicas produzidas pelos nossos criadores internos, o Adriano, o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, toda essa gente que surge nessa altura, e alguns deles vindos do estrangeiro, tinham sido exilados políticos, mas também a música internacional, a música que vinha lá de fora, os Beatles ou os norte-americanos que vinham dos protestos contra a guerra de Vietnã, que eram fortíssimos em meados da década de 60, não é? Como se recorda. É importante verificar que durante a crise há 3 pessoas que personificam uh, 3 grandes núcleos, chamemos-lhe ideológicos, entre aspas,
dos estudantes. O Eurico Figueiredo, que agrega, digamos assim, que é representativo do pensamento do PC, embora ele próprio seja, já nessa altura, um imaginativo e, portanto, uma pessoa que não que muitas vezes saía provavelmente fora das linhas orientadoras do Partido Comunista, e saía e com bons resultados, foi um excelente, um grande líder estudantil. O Jorge Sampaio, que não tinha propriamente, não havia nenhum partido a que se pudesse dizer o Jorge Sampaio estava lá, nunca foi comunista, também nunca foi da situação, mas era, digamos, um social-democrata típico, com uma cultura inglesa, apreciando muito os trabalhistas ingleses, apreciando muito os liberais norte-americanos, muito internacionalizado, lia muito a imprensa estrangeira e, portanto, era uma pessoa muito mais civilizada, muito mais informada que a média dos estudantes. E o terceiro, a JUC, o Vítor Vengorovius, tinha sido vice-presidente, tinha sido no ano anterior vice-presidente da JUC de Direito, e que era um grande dirigente, era uma pessoa com uma intelectualmente muito forte, muito capaz, muito sincera, muito honesta, muito digna. Morreu prematuramente, infelizmente, depois esteve ligado ao MES e depois e portanto e foi um grande advogado, sabia muito de direito e falava torrencialmente, falava e mesmo falando torrencialmente ele conseguia atrair multidões e era extremamente respeitado porque era católico e era da JUC. E, portanto, essa corrente da JUC não era. Essa corrente teve choques dentro dela, porque havia pessoas que tinham sido. Havia pessoas que estavam a tremer, quer dizer, ouviam as recomendações oficiais dos seus orientadores espirituais da Igreja e olhavam para a realidade e verificavam que havia uma grande diferença entre umas e outras. E, portanto, essas pessoas passaram a ter um pensamento próprio, digamos assim. Foi um pensamento que se pode chamar um pensamento de catolicismo progressista, se pode dizer. Bom, isso foi tão importante, tão marcante, que a Igreja sentiu a necessidade de, 1 ou 2 anos depois, realizar um grande encontro da juventude. Não sei se têm conhecimento disso, mas a juventude, as juventudes católicas, todas elas, a juvenil, a JEC, a escolar, a universitária, a agrária, etc., todas elas se juntaram numa um grandioso festival no Estádio Alvalade, com o Dr. João Salgueiro, que era então o presidente nacional da Ação Católica, que era a militância dos católicos em Portugal, e foi um movimento em que a Igreja percebeu que ou agarrava a juventude ou a perdia. E então tem esse esforço para agarrar a juventude. A ala mais avançada da Igreja, mais os católicos progressistas, em paralelo com essa iniciativa, realizam o primeiro inquérito à situação dos universitários portugueses, que é um documento dirigido, preparado pelo professor Adério de Cedas Nunes, nosso primeiro e grande sociólogo, e esse inquérito foi um retrato, uma fotografia do que era a universidade e do que eram os estudantes, de qual era a composição social dos estudantes na universidade. E foi dramático, porque verificou-se que apenas 5 ou 6% dos estudantes vinham de classes agrários, de trabalhadores rurais ou de trabalhadores da indústria. Portanto, a universidade era um instrumento típico de replicação do poder das classes mais altas do país. Isso portanto, foram duas consequências. Repare, estas duas iniciativas de certeza que não teriam sucedido, pelo menos com a amplitude que tiveram, se não tivesse havido a crise de 62. Portanto, os movimentos sociais sentiram-se obrigados, o país sentiu-se obrigado a responder de certa forma.